Meus queridos irmãos, eu gostaria de falar hoje, ou de chamar a atenção hoje para uma realidade que tem assolado as pessoas. Nesses dias em que nós estamos em quarentena, muita gente presa em casa e agora sem podermos sair muito, nós precisamos refletir sobre algumas coisas, tomar alguns cuidados. Mas hoje eu queria falar sobre o cuidado que nós devemos ter com os nossos sentimentos. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós sentimos e com aquilo que nós pensamos. Vejam o que é que o texto da palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que é muito conhecido. Diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o pensamento de vocês. Nós devemos tomar cuidado com o que nós pensamos. Alguém disse que ninguém pode controlar seus pensamentos. Às vezes nós não podemos controlar os nossos olhares certas horas, mas os pensamentos, eles são controlados. Por isso que a palavra de Deus está dizendo que nós devemos cuidar para que possamos pensar coisas positivas. Eu gostaria de chamar a atenção, então, para algumas verdades que esse texto está nos colocando. O texto está querendo nos dizer que o pensamento positivo deve ser, o pensamento deve ser uma constante na nossa vida. O otimismo deve estar diante de nós. Aquele que pensa de maneira otimista, ou que pensa a vida positivamente, ele deve se estender também a todos e quase todos os seus pensamentos, seus sentimentos e os aspectos da sua vida. A área que nós devemos considerar, então, nessa hora. Primeiro, nós devemos pensar de maneira otimista sobre nós mesmos. Nós temos que pensar em quem nós somos. Nós temos que pensar, como disse o salmista, de modo maravilhoso me formaste. Nós somos pessoas importantes e formadas de maneira maravilhosa por Deus. O Salmo 139, no verso 14, vai dizer isso. Nós precisamos compreender que nós somos pessoas formadas maravilhosamente por Deus. Deus nos formou para sermos algo verdadeiramente importantes. Então não há porquê nós estamos pensando de nós mesmos de maneira negativa. Ou então nós pensarmos de nós mesmos algo como que não tem um valor. Tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu vou pensar, e quando nós pensamos assim, tudo que nós fazemos ou vamos fazer vai dar errado. Porque o nosso pensamento e os nossos sentimentos determinam as nossas ações e as nossas atitudes. Mas eu queria também que pensássemos uma coisa. Nós temos que compreender, ou temos otimismo também, um pensamento mais profundo e mais tranquilo sobre o nosso passado. Há pessoas que vivem vivendo no passado, vivem sofrendo pelo passado. O passado, meus irmãos e meus amigos, não pode ser mudado. Nós não podemos mudar o passado. Já passou. Não culpe o passado pelas suas dificuldades presentes. Tudo que é honesto, verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E quando você fica culpando o seu passado, quando você fica culpando o passado, você se esquece de viver o presente e não vai ter um futuro ainda agradável de se ver. Veja o que é que o texto da palavra de Deus diz em Filipenses 3, os versículos 13 e 14. Veja o que é que o texto diz. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante ou diante de mim. O passado passou. Nós devemos esquecer aquilo que foi desastroso na nossa vida. E nós devemos pensar positivamente no presente para que o futuro seja um futuro promissor. Nós sofremos muitas vezes porque nos prendemos às dificuldades do passado. E às vezes esquecemos de lembrar que nós fomos criados ou feitos de maneira maravilhosa pelo nosso Deus. Mas vamos um pouco adiante e vamos pensar ainda, a terceira coisa que nós precisamos pensar.
Nós precisamos pensar de maneira agradável, nós precisamos pensar de maneira saudável quanto ao nosso futuro. Ah, sim, o futuro pode mudar. Nós podemos mudar o nosso futuro, vai depender de como nós vivemos o presente. A sua atitude hoje afeta, com certeza, o seu dia de amanhã. Pensando confiantemente, pensando com esperança, pensando com convicção, e você está, então, aumentando as suas probabilidades de ter um futuro feliz. Por isso é que a Bíblia repete o que diz: seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Se houver algo negativo que possa ocorrer, faça planos agora para preveni-lo, em vez de se angustiar que isso pode acontecer. Há pessoas que estão se angustiando com medo do coronavírus e com medo da gripe que pode ter levado muitas pessoas a óbito. Mas, irmãos, vamos pensar positivamente. Em 1 de Pedro, capítulo 5, o versículo 7, nós lemos o seguinte. 1 de Pedro 5, o verso 7, diz assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vocês. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Existe alguém que cuida de nós. Nós não estamos abandonados, nós somos filhos de Deus. E o nosso Pai cuida de nós. Ele tem interesse por nós. E eu queria terminar, então, a nossa palavra nesta hora, pensando ou afirmando que nós devemos pensar de maneira altruísta, de maneira vitoriosa em relação ao ambiente que nós vivemos e às pessoas. Há pessoas que quando chegam em casa já estão com a cara feia. Há pessoas que quando chegam num ambiente que olham e dizem: olha aqui, está tudo ruim. Depende do óculos que nós estivermos usando. Use óculos de tolerância e observe ao seu redor que há pessoas maravilhosas que lhe cercam. Embora nem tudo seja perfeito, existem coisas belas em qualquer lugar que nós estejamos ou possamos chegar. Sabe, queridos, não julgue as pessoas, não despreze as pessoas, confie e respeite as pessoas. Aprecie o que fazem de bom. Veja o que as pessoas fazem bem feito, procure entender seus problemas e ajude-as. Ajude para as pessoas, aprecie verdadeiramente e assim sua atitude causará satisfação em você e nas pessoas. Essa atitude promove uma nova experiência nos relacionamentos que nós temos. No capítulo 2 de Filipenses, no versículo 3, nós vamos encontrar algumas coisas que precisam ser entendidas e compreendidas. Veja o que é que o versículo 3 de Filipenses 2 diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. E cada um considere os outros superiores a si mesmo. Sabe, meus amigos, meus irmãos, se você começar a pensar dessa forma, você vai aprender uma coisa que vai lhe abençoar e abençoar outras pessoas. Consolar aos outros. Console os que estão sofrendo. Eu fiquei impressionado que faleceu um irmão de nossa igreja com coronavírus e aquele irmão era uma pessoa simples na igreja, mas quanta consternação criou no coração e na vida das pessoas. Meus queridos irmãos, certos pressentimentos que não têm nenhum fundamento tomam conta da cabeça de muitas pessoas. E essas pessoas, então, não conseguem pensar de maneira altruísta, não conseguem pensar de maneira confiante quanto à sua própria vida e quanto àquilo que elas devem fazer. Meus queridos irmãos, há coisas que nós precisamos evitar. Vamos evitar
pensamentos que não nos levam a lugar nenhum. Por exemplo, estamos rodeados sempre de constantes perigos. Nós temos riscos de vida. É natural estarmos sempre preocupados e temerosos. Todo mundo está vivendo assim. Esse é um pensamento destrutivo. Outro pensamento é: as pessoas carentes e infelizes não podem fazer nada para melhorar sua situação. Eu sou uma delas. Deixemos isso de lado, mas acreditemos que o Senhor cuida de nós. Portanto, tudo que é amável, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe os nossos pensamentos, que nos leva a ter sentimentos de gratidão, de louvor e de adoração ao nosso Deus. Que Ele nos abençoe.